A crise do Barcelona em números, Lewandowski pedindo para sair e Icardi, que também pode estar de saída do PSG. Olá, sejam bem-vindos ao OneFootball Brasil. Eu sou o Bob e esse é o Giro de Segunda. Rolou nesse último domingo uma assembleia entre os sócios do Barcelona e eles fizeram uma aprovação do orçamento do clube na última temporada 2021, e os números finais decretaram que houve um prejuízo de 481 milhões de euros lá no Barça. O Joan Laporta, que é o atual presidente do Barcelona, botou a culpa na gestão anterior. A gente está cansado de ouvir os dirigentes do Barcelona, culpando o Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barça, pela crise que o clube vive hoje em dia. E disse também que essas são as piores contas do Barcelona na história do clube. Apesar disso, o Joan Laporta defendeu o modelo de gestão do clube, Para quem não sabe, o Barcelona tem um modelo onde os sócios definem, fazem todas as decisões, definem qual vai ser o futuro do clube. Então, os sócios são praticamente os donos do Barcelona. E não passa pela cabeça dele, ele disse que não é uma solução, por exemplo, a compra do Barcelona por algum grupo milionário, por algum fundo de investimento, como aconteceu com vários rivais europeus, O exemplo mais recente é o do Newcastle, comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita. Ainda assim, tem luz no fim do túnel para o Barça. Os sócios aprovaram um orçamento, um pré-orçamento para a temporada 21-22 no valor de 765 milhões de euros. Então, o orçamento está um pouquinho melhor. Inclusive, tem gente já até sonhando com contratações lá para o Camp Nou. Uma prova desse otimismo é o interesse do Barça no Renato Sanches, português que joga pelo Lille. Rolou lá no fim de semana algumas notícias nos jornais espanhóis de que o Barcelona poderia estar buscando ele lá no Lille. Parece que o jogador não vai ficar na França, pelo menos pelas próximas temporadas aí, Ele tem um contrato acabando, deve sair nas próximas janelas, mas ainda assim tem muita gente duvidando do poder de compra do Barça. Muita gente achando que não vai conseguir atuar no mercado nessas próximas janelas de transferência. E outro exemplo disso é a situação envolvendo o Pogba. Ele tem contrato com o Manchester United até 2022, o Manchester já fez várias propostas de renovação, nenhuma delas foi aceitada por enquanto, e o Mino Raiola, que é o empresário do Pogba, teria oferecido ele a vários clubes, entre eles a Juventus e o próprio Barcelona. O Barcelona se interessou pela contratação, que é alguém para jogar naquele meio de campo ali, um volante com mais características de pegada, talvez não seja a característica do Pogba, mas é um jogador intenso fisicamente. O problema esbarra de novo na questão do dinheiro, na questão do orçamento, enfim. O salário do Pogba hoje está em torno dos 17 milhões de euros, o que o Barcelona não consegue pagar. Dentro de campo até parece que o Barça está se acertando, O time começou muito mal a La Liga, começou mal a Champions League, mas ganhou do Valencia no fim de semana. Teve gol do Coutinho que ficou muito tempo sem jogar por conta da lesão, fez o primeiro gol dele, nesse retorno. E encara aí no meio de semana o Dinamo de Kiev pela Champions, e no próximo fim de semana é o clássico no Camp Nou para definir de vez qual que vai ser o futuro do Barça na temporada, Se vai conseguir brigar por alguma coisa ou se vai ser uma temporada de decepção. Da Espanha a gente vai para a França para falar do PSG, time que empolgou todo mundo nesse início de temporada, Contratou muito, foi muito ativo no mercado, vários galácticos no PSG, e que tem um trio de ataque muito badalado, Messi, Mbappé e Neymar, que acabou deixando um pouco de lado o outro argentino da trupe, que não é o Di Maria, o Icardi. O Icardi não tá tendo um início de temporada muito bom, Ele vem sendo reserva, vem tendo pouquíssimos minutos de jogo, menos ainda do que na temporada passada, apesar de ter sido titular na última sexta-feira, O PSG não contou com a maioria dos jogadores que estavam nas eliminatórias sul-americanas, então o Icardi ganhou uma chance, não fez gol apesar da vitória. Mas o que rolou lá de problema na França no fim de semana foi a ausência dele no treino de domingo, Alegou problemas particulares, não foi treinar no domingo, e aí surgiram várias especulações sobre o que podia estar acontecendo. E aí a Tititi assume aqui rapidamente o OneFootball Brasil, porque os problemas particulares do Icardi estão ligados ao relacionamento dele, Quem não lembra daquela história polêmica do Maxi Lopes com o Icardi? Se você não lembra, provavelmente você é um extraterrestre, estava em outro lugar na Terra. Então, para quem não lembra, para quem não sabe do que se trata, vai lá dar uma pesquisada no Google. E aí, depois da polêmica com o Maxi Lopes, mais uma polêmica na vida do Icardi. Parece que o casamento dele tá chegando ao fim. A gente não vai ficar aqui de fofoca demais, mas se você quer entender toda essa história, vai lá no Google também pesquisar, entender o que tá rolando. E com isso, parece que o Icardi não vai ficar no PSG, Parece que ele quer voltar, inclusive, para a Inter de Milão. Tem uma especulação e os jornais italianos e os jornais franceses estão dizendo que ele estava em contato com o Lautaro Martinez, amigo dele dos tempos de Inter,
dando uma sondada para entender se tem espaço para ele lá. Pode ser que a gente tenha Icardi fora do PSG nos próximos dias, então vamos ficar de olho aí nos próximos capítulos, porque literalmente a vida do Icardi é uma novela, né? Para encerrar o Giro de Segunda de hoje, diretamente aqui dos estúdios OneFootball em Berlim, aliás, uma segunda-feira nublada, chuvosa, fria em Berlim, vocês podem perceber pela minha voz, né? Garganta toda arranhando. Vamos falar do futebol alemão, né? Falando de futebol alemão e falando do principal astro do futebol alemão, Robert Lewandowski pode estar de saída do Bayern de Munique. Ele já afirmou que quer sair e tem um provável destino. A notícia é do jornal espanhol AS, que diz que o Lewandowski quer jogar no Real Madrid. Seria um desejo antigo dele, né? Tá há muitos anos jogando pelo Bayern, muitos anos de Bundesliga. Cansou já da Bundesliga, cansou de fazer gol na Bundesliga, o Lewandowski. E que é um desafio diferente na carreira, né? Jogar um campeonato diferente, jogar pelo Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. Inclusive, muitas fontes dizem que, mesmo que ele receba uma proposta financeiramente superior, o Leva quer jogar no Real, vai fazer de tudo para jogar pelos merengues. E cara, convenhamos, né? O Leva precisa mesmo de jogar numa liga diferente, de um desafio diferente, porque a Bundesliga tá fácil para ele, né? O cara manda e desmanda na Bundesliga. Nesse fim de semana mesmo tava todo mundo ansioso para ver o jogo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Os dois dividiam a liderança do campeonato alemão antes do início da rodada, e aí o Bayern vai lá, fora de casa, mete um 5-1 no Leverkusen. Eu tava vendo o jogo, achei que era uma reedição do 7-1, porque em 7 minutos o Bayern faz 4 gols e o Leva deixa mais 2. Assim como o Haaland, aliás, os dois fizeram 2 gols na rodada, tinham 7 antes do início da rodada. Então eles têm agora 9 gols em 7 rodadas, 2 máquinas de fazer gol e 2 máquinas que podem estar deixando a Bundesliga aí muito em breve. Então é isso, tá fechado o Giro de Segunda de hoje e depois de passar por Espanha, França, Alemanha, a gente fecha no Brasil mesmo. Hoje tem rodada de encerramento do Brasileirão, jogão clássico entre São Paulo e Corinthians, majestoso. Vamos ficar de olho aí para ver o que acontece, né? Os dois clubes em situações totalmente opostas. Dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, já deixa aí nos comentários também se você acha que o Barcelona vai conseguir contratar alguém, se o Icardi fica no PSG, se vai para a Inter, o que vai ser da vida dele, se o Real Madrid vai conseguir contratar o Leva e quem ganha no jogo de hoje, se vai dar São Paulo ou se vai dar Corinthians. Valeu!